E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. Vejam aí. E antes da gente começar a nossa pauta de política, né, política brasileira, eu acho que seria bastante legal a gente ver o que aconteceu agora recentemente na Ásia. Sim, aconteceu aqui a Organização da Cooperação de Xangai, que expande adesão e apelo internacional. Muito pouca coisa, aliás, é falada sobre essa questão, né, do chamado atlanticismo e daquelas organizações multinações que estão se colocando já há alguns anos em confronto justamente com esse globalismo onde nós tínhamos, ou ainda teremos durante um bom tempo, os Estados Unidos como a nação dominante, mas isso já começa então a ser revertido, especialmente com essas organizações. Uma delas é justamente a Organização da Cooperação de Xangai, e a outra, vocês sabem muito bem qual o Brasil participa, que são os BRICS. Essa organização ela se reuniu agora, poucos dias atrás. Esse vídeo aqui é 16 de setembro de 2022. Não é? Então foi bastante recente. E a gente vai destacar algumas das discussões e afirmações que foram colocadas aqui. No final do encontro realizado durante 2 dias no Centro Internacional de Conferências em Samarcanda, Uzbequistão, nós já falamos que no Uzbequistão esteve acontecendo esse encontro, né, dos chamados países da Eurásia. Os países membros da Organização da Cooperação de Xangai, SCO na sigla em inglês, assinaram no dia 16 de novembro, na sexta, a Declaração de Samarcanda, não apenas para os países regionais, mas também para a comunidade internacional, mostrando ao mundo a importância da organização em meio a uma complicada situação geopolítica global, agora com o conflito Rússia-Ucrânia. Aliás, a Rússia parece que vai declarar oficialmente guerra à Ucrânia, e aí a coisa vai ficar bastante mais complicada para a Ucrânia. E seguimos, é mais um evento que mostra a transformação para o mundo multipolar já em andamento. Mundo multipolar é justamente isso que eu falei. Sair desse mundo unifacetado, onde os Estados Unidos impõem a sua vontade usando a sua moeda de troca internacional, o dólar. Seguimos. Além de salvaguardar a segurança alimentar global, a segurança energética, abordar as mudanças climáticas e manter uma cadeia de suprimento segura, estável e diversificada, o combate ao terrorismo. Todos nessa região estão muito preocupados com o terrorismo. Aliás, Rússia e China e Índia e Paquistão, eles acusam os Estados Unidos justamente de fomentar esses grupos terroristas, especialmente no Afeganistão agora, né, depois de 20 anos dos Estados Unidos e da OTAN lá, OTAN no Afeganistão, fazendo o que? Eu não sei. Saíram com o rabinho entre as pernas derrotados, mas mesmo assim eles continuam incentivando, assim como também eles incentivam grupos terroristas também dentro da própria Síria. Isso visa destabilizar toda essa região, justamente por isso que tem essa citação aqui. O combate ao terrorismo é uma parte importante do documento. Eles querem que, evidentemente, se eu tenho um país na Eurásia, na posição que é o Afeganistão, em constante conflito, isso não é bom para aqueles agrupamentos de países que estão em volta e querem justamente progresso, cooperação, segurança comum e tudo mais. O combate ao terrorismo é uma parte importante do documento, com os países membros trabalhando para formar princípios e posições comuns na criação de uma lista diversificada de proibição de atividades terroristas, separatistas e extremistas. Tá? Separatistas e extremistas. Isso especialmente diz muito respeito à questão, por exemplo, da China, a região do Tibete, né? Ela é uma região que tem aspirações separatistas. E também o eterno conflito entre a Índia e o Paquistão, na questão da Caxemira, também. Tá? Então, são temas bastante relevantes. Vou destacar alguns outros
3. Os Estados-membros querem estimular a melhor eficiência da Organização Mundial do Comércio como plataforma-chave para discutir a agenda do comércio internacional e adotar o sistema de comércio multinacional. O sistema de comércio multinacional é justamente isso, né? Deixar de utilizar a questão do dólar como moeda de troca e também usar agora em sistemas bancários diferentes que competem com o sistema SWIFT, controlado pelos Estados Unidos e pelo Atlanticismo, pela Europa, né? Sistemas como, por exemplo, o russo, sistema como, por exemplo, chinês e moedas como, por exemplo, o rublo e também como, por exemplo, o yuan. Então é isso que está querendo dizer aqui. E aí você vai diluir o peso cada vez mais do dólar, que evidentemente vai estar sempre presente, né, na economia mundial. E dessa maneira o poder de influência dos Estados Unidos no mundo todo também fica bastante mais diluído e centralizado justamente no Ocidente e também na Oceania. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que talvez todos estejam muito interessados na questão dos países que estiveram nesse encontro, né, e aqueles que, como é que ela foi fundada. A SCO foi fundada com 6 membros em 2001, como um fórum intragovernamental destinado a fomentar a confiança e desenvolver laços econômicos e humanitários na Ásia. Desde então expandiu-se para 8: China, Rússia, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão. Juntos, cita ainda aqui, os países representam 25% do PIB global e 42% da população mundial. Só a China tem 1,5 bilhão e a Índia 1,4. Então só aí já dá 2,9. A Rússia é uma população relativamente pequena, 120 milhões. Aqui ainda outros membros também. Tem a participação do Afeganistão, como nós já fizemos referência, a Bielorrússia, a Mongólia e Irã, como estados observadores, e 6 parceiros de diálogo. Nesta sexta, um memorando de obrigações sobre a adesão do Irã à SCO foi assinado e os membros da SCO iniciaram um processo para admitir também a Bielorrússia. Bielorrússia fica no leste, né, da Europa, ao lado da Rússia, de um lado, e fazendo fronteira com a Polônia, né? Então, e também com a própria Ucrânia. Há uma lista também de outros países procurando aí se integrar a esse grupo. Atualmente, a Armênia, Azerbaijão, Camboja, Nepal, Sri Lanka e a Turquia, o único membro da OTAN no grupo, tem o status de parceiro de diálogo. A Arábia Saudita, Catar e Egito se tornarão formalmente parceiro de diálogo. A Turquia busca adesão à SCO, diz o presidente Recep Erdogan. Nossas relações com os países serão movidas para uma posição muito diferente com este passo. Na verdade, a Turquia ela está na OTAN, ela está procurando a adesão formal a esse grupo e ela também quer estar no BRICS. Ou seja, ela estará, se tudo der certo para eles, representada nesses agrupamentos gigantescos. Essa organização ela é muito importante porque se a gente olhar o que está acontecendo agora com o BRICS, você vê que os principais países que nós temos aqui, eu citei. Rússia faz parte do BRICS, Índia faz parte do BRICS, China faz parte do BRICS. São os países que lideram a Organização de Cooperação de Xangai. Então, há uma série de outros países que estão procurando entrar também no BRICS. Eu já falei da Argélia, consulta do Egito, do México, da Argentina. E aí, talvez no final, né, depois de alguns anos, você tenha o peso dos Estados Unidos no mundo bastante diluído. Também assim como o peso econômico. O que eu quero dizer com isso? Lá os Estados Unidos com os países da Europa Ocidental, mais a Oceania. A Oceania é a Nova Zelândia, a Oceania também evidentemente a Austrália, pega a Coreia do Sul e pega o Japão. Acabou, não tem mais nada. O resto estaria ou neutro ou em torno justamente do BRICS e também dessa organização, que talvez em algum momento, quem sabe no futuro até se torne uma única grande organização global. Pode ser, e aí o tal do atlanticismo, como nós dissemos, ficaria literalmente ilhado, né? Engolido. É isso, meus amigos.